Um forte abraço para você que acompanha a vida. Nós estamos ao lado aqui de Marcos Melo, ele que fazia parte da gestão do prefeito João Carlos e foi desligado recentemente. Trabalhava na Secretaria de Agricultura, juntamente com o secretário Gil, e passou por esse processo. Eu gostaria, Marcos, inicialmente, ao cumprimentar, né, o Marcos Melo, de saber quem é o Marcos Melo. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Evandro? Satisfação enorme estar falando com vocês. Rádio Vida, a todos que acompanham também o site. É uma alegria muito grande falar com vocês, para o povo de Mutuípe. O Marcos Melo é um cidadão mutuipense que tem sua vida pública e na política mais de 15 anos, participando de movimentos sociais, inclusive na direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mutuípe, na organização de diversas associações. Candidato a vereador por 2 vezes, em 2012, obtendo 305 votos, em 2016, ficando também primeiro suplente com 360 votos, e na última eleição participei, estava como candidato a vice-prefeito no grupo do MDB, junto com o Ricardo Rocha, e 30 dias antes nós aderimos à eleição do prefeito João Carlos e conseguimos êxito. E o prefeito João conseguiu se eleger com 300 e poucos votos à frente, né, do adversário, que na época era o candidato amigo. Bom, então vamos pegar logo do início aqui, já que você fazia parte, não é, desse grupo de Bel Rocha, não é? Com desligamento, certamente deve ter se afastado. Mas você é daqueles que consideram que Bel Rocha, o apoio de Bel Rocha naquela época foi fundamental para a eleição de João? Evandro, eu não tenho dúvidas que o nosso grupo, o grupo do MDB, foi fundamental para o êxito da eleição de João. Para onde o nosso grupo fosse, né, levasse o apoio, possivelmente, né, como foi visto na eleição, o grupo ganharia. Como nós aderimos, né, à eleição do atual prefeito, o grupo teve êxito na eleição. Se fôssemos para amigo seria o prefeito de Mutuípe. Então o grupo do MDB, liderado por Bel, juntamente com Ricardo Rocha e comigo, foi fundamental para a eleição do atual prefeito. Bom, então você passou recentemente por esse processo de desligamento, né, do grupo da gestão do prefeito Carlinhos. Como é que se deu esse processo? Olha bem, durante 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, eu assumi em 2025 a pasta do associativismo e cooperativismo, onde realizamos, Evandro, mais de 50 reuniões. Foram 50 encontros diferentes em diversas regiões, organizando várias associações. Trouxe o Sebrae. Eu busquei o Sebrae enquanto diretor para organizar e trazer diversos cursos e oficinas para o município. Inclusive, realizamos uma oficina de gestão de associação aqui no município. Eu consegui, junto ao Sebrae, cursos para criadores de cavalos. Foram diversas oficinas. Organizamos 5 novas associações. Tiramos novos CNPJs. Criamos a Associação Cultural Flor de Mandacaru, que é uma quadrilha importante aqui no município de Mutuípe. Criamos a Associação de Mulheres da Rua Nova. Criamos a Associação do Grau, que é os meninos que gostam da prática, para poder legalizar essa prática no município, para os meninos não ficarem nas ruas, tá? E criamos essa importante associação. Então, entreguei para o município de uma forma responsável com o meu trabalho, tá? E isso a população reconhece, tá? Então, em 2026, o prefeito decidiu me mudar de pasta. E aí me tirou da pasta do associativismo e me colocou na pasta do empreendedorismo, que é mais ligado ao comércio, né? E aí fiz uma parceria junto à CDL, né, com o novo presidente da CDL, Isaac, que eu quero mandar um grande abraço, um cara muito solícito, um cara muito responsável. Nós realizamos um trabalho excelente, inclusive 2 oficinas ligadas ao comércio. Então foi um trabalho que desenvolvi, que me traz muita alegria e satisfação em ter participado até então do governo atual.
Bom, então aconteceu esse desligamento por causa da insatisfação da gestão ou da sua insatisfação? Evandro, eu vou repetir em todas as entrevistas que eu dei. Meu desligamento foi meramente uma perseguição política. O atual prefeito, João, ele me chamou por 2 vezes no gabinete. E a gente, dialogando, ele disse, olha, ou você apoia os meus candidatos, ou não dá pra gente continuar. E eu mostrei pra ele que eu tinha uma decisão própria, tenho um projeto político, conheço e tenho um pensamento político. E disse pra ele que eu iria seguir com os meus candidatos. E daí eu questionei pra eles, prefeito, 4 dos seus vereadores da base, todos apoiam um candidato diferente. Você tem uma enfermeira nomeada que é filha de uma vereadora que é contra você na Câmara. Então, eu disse para ele que se ele me demitisse, ele teria que demitir todos os cargos dos 4 vereadores, da vereadora Neide e também do ex-prefeito Bel Rocha. Então, entendi como uma perseguição política. O prefeito foi meramente ditador comigo e eu perguntei para ele qual o seu conceito de democracia. Você debate tanto, discute tanto democracia e você está sendo ditador comigo. Ditadura já acabou, né? Ditadura acabou há muito tempo. Então seguirei firme, né, com o meu pensamento político, o pensamento de olhar para as pessoas, de discutir com as pessoas, de dialogar com as pessoas, entendendo que a política tem esse jogo, né? A gente tem nossos pensamentos, temos nossos pensamentos e seguirei firme ainda trabalhando por Mutuípe, seguirei firme contribuindo para a política, uma boa política de Mutuípe. Bom, nós percebemos que a aliança que foi feita nas eleições, né, do grupo de Bel Rocha com o grupo de João Carlos, favoreceu esse trabalho seu junto à gestão. Você sai, se desliga, é desligado da gestão, mas permanece no grupo de Bel Rocha. Como é que ficou essa estrutura? Evandro e todos os ouvintes, olha só, após o desligamento, eu esperei, Marcos, do grupo do MDB, um posicionamento do líder do grupo, que é Bel. Bel, meu amigo, a gente continua sendo amigo, mas eu esperei dele um posicionamento em relação à minha demissão. Já que eu faço parte do grupo, ele até agora não se posicionou, ele não me trouxe um posicionamento, até com o prefeito, e com isso eu decidi caminhar com os meus ideais, com o meu grupo, com as pessoas com quais eu acredito, inclusive, em primeiro lugar, minha família. Temos uma família que é histórica aqui em Mutuípe, tá? Desde a fundação do sindicato, até do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, a minha base é minha família, seguirei com os meus ideais, os meus pensamentos, mas esperei uma posição de Bel. E até agora ele não me deu uma posição. Então, eu disse para ele que eu seguiria com os meus candidatos e que não daria mais para a gente caminhar dialogando politicamente, porque até agora ele não me deu uma posição. Então, já que existe esse entrave entre você e Bel Rocha, você permanece no MDB ou já está estudando uma outra legenda? Evandro, eu ainda continuo com os meus ideais. Hoje, eu te diria que não dá para caminhar com os ideais do MDB, mas eu seguirei caminhando com os meus pensamentos, pensando numa política que olhe para as pessoas, que Mutuípe continue avançando e o que depender de Marcos Melo, Mutuípe terá muitos projetos, muitos ideais, inclusive com os nossos pré-candidatos que serão deputados e Mutuípe vai ganhar muito, muito com os nossos deputados. Bom, você já foi visto aí na internet ao lado do ex-prefeito Digão. Existe alguma conversa, algum entendimento para que você possa se juntar ao grupo dele? Evandro, foi interessante esses dias, né, essa foto. Mas dizer para a população de Mutuípe que fui convidado, né, pelo ex-prefeito para a gente ter uma conversa. E nós conversamos como bons amigos, né, com ele como ex-prefeito e eu também como um agente político aqui da cidade. Nós dialogamos, disse para ele e mostrei meu posicionamento, tá, o meu projeto político para Mutuípe. E ele vai seguir com o grupo dele, eu seguirei com o meu grupo e foi apenas uma foto, né? Nós tiramos uma foto, como eu poderia tirar com qualquer outra pessoa,
tá? Nós tiramos uma foto e houve toda essa repercussão, mas dizer para os ouvintes que ele segue com o grupo dele, eu sigo com os meus candidatos e com o meu projeto político para Mutuípe, e o futuro a gente deixa para o futuro, né, para o tempo responder. 2028 ainda tem muito tempo, mas dizer que hoje eu serei oposição e farei oposição ao atual prefeito João Carlos. Bom, o seu desligamento da gestão é recente. Você ajudou, né, como você bem colocou aí, a desenvolver o trabalho que chegou até aqui. Eu gostaria que você fizesse uma análise desses 1 ano e 6 meses, né, da gestão do prefeito João Carlos. Evandro, uma gestão que ainda entrega muito pouco para Mutuípe. Devido a ele ter acesso, né, o apoio do governo federal e do governo estadual, ainda Mutuípe, obras e serviços, ainda é muito pouco sendo entregue pela gestão atual. As secretarias, elas não se integram. Não existe mini prefeitura. Cada secretaria aqui em Mutuípe quer levar o seu ego, elevar o seu ego. Não é assim que se faz gestão. Primeiro, é preciso muito diálogo, né, muita conversa, e minha análise, a partir do meu trabalho realizado, eu entreguei tudo aquilo que eu pude entregar. Enquanto profissional, tá? Um cara que tem 2 cursos superiores, e na área que eu fazia parte, entreguei tudo aquilo que eu podia entregar. É óbvio que a gente parabeniza aqui a gestão municipal por várias obras que estão sendo executadas. A gente está aqui também para parabenizar. Estou aqui também para dizer que não estou aqui para torcer contra e que a gestão dê errado. Eu espero que ele faça uma das melhores gestões para o município. Isso, quem ganha é Mutuípe, quem ganha é o povo. Mas eu entendo que ele entrega muito pouco. Um cara que não tem um carisma com a população, não conversa com as pessoas. Inclusive, vou lhe trazer um fato aqui. Logo após a minha demissão, no outro dia, eu recebo uma mensagem do vice-prefeito Hugo, ele surpreso pela minha demissão. E aí eu pergunto, o prefeito de Mutuípe, ele não dialoga, não conversa nem com o próprio vice dele? Como é que é esse diálogo entre os secretários e até o próprio vice-prefeito? Então ele tomou uma decisão, primeiro, mexendo em uma família grande e em um cara que está aqui para contribuir com o Mutuípe. E seguirei firme e forte, contribuindo para uma boa política em Mutuípe. Bom, sendo das mesmas origens, né, sindicato, Partido dos Trabalhadores, você trabalhava na pasta que é comandada hoje pelo ex-vereador Gil. Como era a relação, como tem sido, inclusive depois dessa demissão, a sua relação com o Gil? Evandro, eu te confesso aqui, né, é a primeira emissora que eu estou revelando isso aqui. A perseguição, ela começou dentro da secretaria. Desde ali os 6 meses iniciais, estava até um diálogo muito bom, eu sempre fui aberto. Mas eu percebi, né, uma perseguição com minha pessoa. Para você ter ideia, vários projetos que eu trouxe até o secretário e ao próprio gabinete do prefeito, todos foram boicotados, todos foram engavetados. Então eu percebi que existia uma perseguição política do próprio secretário, tá? E uma secretaria que, na minha análise, entrega muito pouco para Mutuípe. Pela dimensão que é o nosso município, um município que 60% é da zona rural, são mais de 4.500 pequenos agricultores. Esses dados existem no nosso município, são pequenas propriedades, diversas associações, e a secretaria hoje basicamente executa programas de governo do estado, da fase e projeto próprio da secretaria. O que é que a secretaria tem entregado? Não vejo muita coisa. Inclusive, ano passado, o dia de campo que foi realizado lá no sítio Menino de Luz, todo mundo conhece, que está lá abandonado pela atual gestão. Eu sugeri nós realizarmos lá um dia de campo, que foi muito excelente, busquei junto ao Sebrae. Eu sugeri que reativássemos o viveiro da biofábrica lá no sítio para distribuir mudas para os agricultores, e até hoje não foi executado. O sítio está abandonado. Então pedi aqui à gestão que abra aquele sítio para o povo, traga atividades para aquele sítio, porque o nosso povo, o nosso agricultor precisa
daquele espaço, para cursos, para que aquilo ali se torne um viveiro de experiências, tá? Então, ali é um local que você pode transformar aquilo ali em uma escola técnica para o município de Mutuípe. Então, é uma secretaria que, para mim, entrega muito pouco. Para encerrarmos, eu não vou fazer a pergunta clichê, né? O que é que você pretende ser na próxima eleição? Eu quero saber quais são os seus sonhos enquanto jovem, né, agente político de Mutuípe para o seu município. Evandro, essa pergunta todos me fizeram. Eu continuarei contribuindo com a política de Mutuípe. Meu foco agora é dar a votação para o nosso pré-candidato a deputado federal, Carlos Muniz, e o nosso pré-candidato a deputado estadual, Neto Coelho, né? Nós fizemos aí esse apoio. Então eu seguirei agora focado na eleição que se aproxima, tá? E 2028, eu sempre tenho dito, né? Eu irei participar das eleições de 2028. E aí tem três vagas, né? 3 cargos importantes para poder disputar. Nós temos a vaga de prefeito, vice-prefeito e vereador. Então, o futuro e o nosso trabalho dirá, né, o que vai acontecer em 2028. Mas Marcos Melo tem um grupo já organizado. Seguiremos aqui. Irei bater na porta de cada morador aqui de Mutuípe, que o nosso trabalho nos credencia isso. Entendo e tenho estudado, Evandro, a política, tá? Fiz filosofia política. Eu compreendo que Mutuípe precisa de pessoas boas para uma boa política, para discutir os projetos com a juventude, com as mulheres, enfim. Seguirei firme e 2028 é logo ali para a gente ver o que é que o futuro nos espera. Marcos, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista aqui conosco da Rádio Vida. Quero agradecer a vocês, né, da Rádio Vida, aos internautas, aos ouvintes, e dizer que continuarei firmes e em breve chamarei vocês para anunciar aí uma grande ação aqui em Mutuípe, tá? Que estou buscando aí junto aos amigos para a gente realizar aqui em Mutuípe. Muito obrigado. Muito bem, tá aí Marcos Melo com essa entrevista exclusiva aqui para a Vida, porque a vida é demais.